Oi gente, tudo bom? Meu nome é Daniele Santos, eu estou aqui no YouTube há um tempo para fazer relatos sobre a minha doença autoimune, que é a mastite crônica granulomatosa. Tem alguns vídeos anteriores aqui no meu canal que retratam tratamento que eu fiz, retratam sintomas, como que eu alcancei a remissão, mas muitas pessoas que chegam nesses vídeos acabam não vendo os vídeos anteriores. Então eu resolvi gravar esse aqui como um resumo para vocês acompanharem a ordem cronológica de tudo. Primeiramente, em 2018, eu estava amamentando uma criança de quase 2 anos. E em 2019, eu comecei a apresentar sintomas de mastite, né? Mas seria aquela mastite de leite empedrado, toda aquela avaliação mais por alto que os mastologistas, né, eles avaliavam quando eu dava entrada em um pronto-socorro. Com o passar do tempo, eu notei que essa mastite ela era diferente, né? Não tinha leite para drenar, não tinha nada que eu pudesse fazer em casa que solucionasse. Quando meu filho estava com 1 ano e 11 meses, 10, 11 meses, eu tive um outro quadro de mastite que ele não curou, né? Fazendo o tratamento paliativo em casa, nem indo ao pronto-socorro. E as dores se intensificaram muito e a pedra que apareceu na minha mama esquerda era muito grande e densa, né? E aí foi quando eu consultei uma mastologista, que foi a segunda mastologista que eu havia consultado, e ela disse que eu precisaria parar de amamentar ou ao menos diminuir o fluxo da amamentação. Ela receitou uma medicação chamada cabergolina, que ela diminuiria drasticamente, né, a quantidade de leite que eu ia produzir e possivelmente poderia até romper a amamentação ali. É uma medicação muito forte, contra colaterais fortes, e assim foi comigo, né? Eu tomei apenas por 2 dias e cessou a produção de leite imediatamente. O meu filho começou a recusar e acabou a amamentação aí, mesmo sem ser da minha vontade, mas acabou. Quando eu parei de amamentar, me veio um alívio muito grande, né, em diversos fatores, e principalmente naqueles quadros de mastite que eu apresentava. Mas para minha surpresa, mesmo sem amamentar, por uns 2 meses, eu senti incômodos, como se fosse mastite, como se fosse leite empedrando, mas eu não estava mais produzindo. E então eu fui procurar um médico porque estava me incomodando. Fizemos várias avaliações, não dava em nada, não tinha resultado nenhum, até que eu entrei em um quadro inflamatório muito grande. Ainda no mesmo ano, eu entrei num quadro inflamatório surreal. O peito começou a empedrar, né, subiu uma pedra muito grande, aqui perto da axila. E nisso eu vinha tratando com compressa, tomando medicação anti-inflamatória. Os médicos eles pediam exames de prolactina, que dava muito baixo. Eles pediam exames de imagem, que não categorizava nenhum tipo de inflamação muito grave. E aí eu acabava fazendo uso de antibióticos, né? Então foram 8 meses fazendo uso de antibiótico, né? Um atrás do outro, prejudicando minha saúde e não tinha um diagnóstico ou tratamento eficiente. Daí então eu fui procurar, né, uma outra mastologista, que foi quando ela me solicitou a primeira internação. Ela disse o seguinte, quando eu cheguei lá para mostrar ela a situação que estava a mama, foi exatamente um dia depois que eu fui trocar de blusa, né, e por mais que a pedra estivesse aqui em cima na axila, quando eu troquei de blusa eu vi um pontinho escuro perto da areola. E eu me preocupei, né, por conta dos alertas de câncer de mama e era muito parecido. E aí eu fui no dia seguinte para essa outra mastro, quando ela viu a situação, ela disse, olha, isso daqui a gente precisa drenar cirurgicamente urgente. Então eu já saí do consultório dela para um hospital com a guia de internamento para fazer esse processo cirúrgico. Chegando lá, eles queriam um diagnóstico antes de fazer, né, esse procedimento. Então eu fui analisada por diversos médicos. E aí foi onde começou um grande tormento. Eu fiquei internada por um tempo e nesse tempo vários médicos faziam punção, né? Não sei se vocês sabem, a punção, tipo, eles aplicam anestesia local na pele, mas eles vão ali mexendo naquele nódulo, naquele local, para tentar puxar com a agulha mais grossa, fluidos, pus, o que for. Então, vinha um médico de plantão, fazia a punção, não saía nada. Vinha, chamava um especialista, fazia, não dava nada. Chamava clínico geral, fazia, não dava nada. Eu estava sendo perfurada ali à toa, né? Tive que ficar esperando mais especialistas, esperando uma nova ultrassom da mama. E quando eu fiz essa ultrassom da mama, uma madrugada, o resultado deu inconclusivo porque não tinha líquido nesse nódulo, né? Era óbvio, por isso que não saía nada na punção, mas também era uma coisa que não era uma pedra dura, não era uma coisa muito densa, era esponjoso. No resultado tem até escrito, é um nódulo esponjoso, o que é, ninguém sabia. Aí acabou que eu fui pra casa, né, com um processo bem pior, inflamação bem pior, porque mexeu demais. E acabou que eu tive que voltar no hospital porque rompeu. E aí foi onde rompeu o primeiro nódulo, fez o primeiro abscesso. E aí foi muito ruim, porque eu não sabia o que era, não sabia como tratar. E saiu muito líquido, muito pus, muito sangue.
E acabou que eu achei o hospital muito mal, ficou uma ferida muito feia. Eu tenho uma cicatriz hipertrófica desse primeiro abscesso que abriu, porque eu não sabia como tratar ele, ninguém sabia me ensinar como tratar. E aí, quando eu cheguei lá no clínico, o cirurgião, que ele estava lá, ele chamou outro e ele disse, olha, eu vou mexer pela última vez, se não sair nada, a gente vai ter uma conversa mais séria. E aí ele fez isso, já não aumentava mais a dor, porque é praticamente sem anestesia, né? A anestesia é só na pele fininha. E aí, não saiu nada e fui para assistente social porque a suspeita era que pudesse ser um tipo de câncer, né? Que ele citou carcinoma inflamatório, que é quando o câncer ele já está se manifestando e abrindo, né? Saindo do corpo, já expulsando o que não suporta naquele local. Foi um baque muito grande, porque eu já estava sofrendo, óbvio que eu já estava desconfiando que poderia ser isso. E eu ouvi isso do médico, com assistente social, e aí tinha biópsia para fazer, só que a biópsia pelo plano de saúde ia demorar muito. Então no dia seguinte eu fui correr atrás de fazer particular. Quando eu fiz a particular, eu fiz uma biópsia chamada PAF, que deu inconclusiva. Então já fiquei mais nervosa ainda, né? Porque ele não disse que não era câncer, mas também, né, não disse que era. Então, voltei e eles pediram novamente outra PAF e uma core, né? Que é onde arranca o pedaço do nódulo para assim determinar do que se trata. Esse abençoado exame, a core, ela machuca demais, né? Eu fui preparada para sentir dor na hora, senti dor. São várias anestesias que dão em 3 camadas, porque é um exame que vai muito fundo. Mas ainda assim parece que ele ultrapassa ali o caminho da anestesia e dói. Mas eu não estava preparada para o pós desse exame, né? Eu fui com o meu esposo e meu filho. E no meio do caminho eu comecei a surtar de dor. Eu tomei a medicação certinha, mas em casa foi horrível. Foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida, porque parecia que estavam arrancando o meu seio de dentro para fora. Mas aí passou, né? No dia seguinte já estava bem melhor. Fiquei fazendo todos os cuidados e voltei para averiguação. Quando saiu o resultado, deu que não era cancerígeno, o que me deu um alívio muito grande. Porém, era uma doença autoimune, ou seja, não tem cura e o tratamento é muito complicado, principalmente porque não são todos os mastologistas, na verdade, de 10 mastologistas bons que você encontrar, um talvez entenda como tratar essa doença. Ela é considerada uma doença rara, autoimune rara, mas eu encontro aqui no canal várias mulheres diagnosticadas e muitas com suspeita. Né? Então, eu acredito que não seja tão rara assim, que não caiba, né, especialistas da área passarem a estudar mais sobre ela. Tem muitas críticas quanto a isso, né? Muitas críticas de como a pessoa lida com isso, como os familiares lidam com isso, porque quando eu peguei o resultado e deu que não era câncer, basicamente as pessoas me viram com a cura pregada no pescoço. Mas era o contrário, né? Eu estava dizendo que eu estou com uma doença sem cura e ainda estava em um processo inflamatório grave. Eu tinha 2 nódulos a mais que não estavam, né, cumprindo com o que deveria, que era abrir o abscesso. Eu não entendia tudo isso. Achei um médico maravilhoso, Cláudio Mitirieri, em Aracaju, que ele super entendia do caso e ele me deu um caminho assim que foi o início da salvação, tá? Vocês vão entender. Ele, como mastologista, foi o melhor que eu encontrei. Ele me colocou à frente, ele disse, olha, o tratamento disso não é com antibiótico, e é o que eu lhe digo, não trata-se doença autoimune na mama com antibiótico. E aí ele disse, vamos tratar com corticoides e posteriormente com algumas outras coisas mais fortes. Fiz o tratamento com corticoide e a doença começou, né, a diminuir. Mas o uso do corticoide por muito tempo, ele causa muito colateral e eu tive todos. Eu tive derrame ocular, eu tive fraqueza muscular, eu tive uma distensão no músculo do peitoral com esforço básico do dia a dia. Eu tive edema facial grave, eu tive edema no corpo todo. Então eu tive vários colaterais, eu tive suspensão da menstruação. Então era um probleminha que puxava outro. Qualidade de vida, 0, mas a mama estava melhorando. Então chegou o tempo de desmamar o corticoide para ver se eu conseguia permanecer com a melhora na mama e aos poucos, né, ir deixando a medicação para ter uma qualidade de vida melhor. E não consegui. O meu corpo viciou em corticoide. E aí a gente tratava com alimentação, tratava com alguns outros paliativos e não dava certo. E aí eu voltava sempre para minha dose máxima. Até que depois de muitos meses, acho que mais de um ano tomando corticoide, tentando fazer desmames, foram 7 tentativas de desmame com corticoide. Para quem entende, o desmame do corticoide não é de uma hora para outra, então a primeira tentativa era, eu tomava 60 mg e aí ia diminuindo para 50, e aí diminuindo para
40, por aí vai. E aí, depois dessas tentativas, a gente entrou com o quimioterápico, né, que é uma das medicações utilizadas na quimioterapia, mas é apenas uma, junto com o corticoide. Então, não tem esses colaterais de queda agressiva de cabelo, mas tem aqueles colateraizinhos, né, aos poucos, que o cabelo vai enfraquecendo, pode ir caindo, quebrando, a pessoa vai perdendo apetite, vai ficando tonto, emagrece, enfim. Tem algumas diferenças aí. Quando eu tomei corticoide, eu ganhei muito peso, né? Quando eu comecei a usar o quimioterápico, eu perdi muito peso, perdi muito cabelo. E eu consegui diminuir a minha dose mínima de corticoide usando o quimioterápico, né? Eu usei o quimioterápico para poder reduzir um pouco do corticoide e isso foi positivo, né? Eu passei de tomar o mínimo de corticoide, na época eu tomava era 25 por dia, né? 25 mg, se não me engano, e aí eu caí para 15. Isso já era um ganho, mas parou de fazer o efeito também. E aí, uma abençoada aqui no canal, uma mulher que eu tinha um grupo de WhatsApp na época, ela falou de um tratamento que ela fez, né, um tratamento desconhecido, e tudo que é desconhecido assusta. Eu já tinha lutado tanto, por 2 anos quase, né, com isso, nunca tive uma semana de paz, sempre tratando, e aí acabou que eu cedi a essa informação nova, que era o tratamento do protocolo Coimbra, né, do Dr. Coimbra. Vocês podem e devem entrar no site Protocolo Coimbra, descer a barrinha lá de ferramentas, lá embaixo vai ter uma lista de todos os médicos, né, que são credenciados a trabalhar com o Protocolo Coimbra, e lá você vai encontrar listas dos médicos do estado, de cidades que eles trabalham, muitos atendem até online. E aí eu fui no médico daqui, que atende aqui em Aracaju, Sergipe, que é o Dr. Esteban Wizuri, né, e aí eu digo, o mastologista, ele foi o melhor que eu encontrei. E esse médico do Protocolo Coimbra, ele mostrou uma salvação para minha doença. Ele ressignificou a minha vida e até a minha percepção do que é a doença que eu carrego, que não tem cura, tem remissão, tá? Então eu lembro que dia 17 de novembro de 2021, né, eu entrei no consultório dele, fiz o investimento que tinha que ser feito, tive uma conversa, uma consulta que durou 2 horas, nunca esqueço. E ele me explicou muita coisa mesmo. Pediu muito exame e me colocou em tipo de um teste antes de entrar diretamente no protocolo, onde eu tinha a opção de entrar em uma dieta cetogênica, porque era se eu iniciasse um tratamento do protocolo, era como dar ouro aos porcos. Eu estava muito acima do peso, pesando 85 quilos, e não valeria tanto a pena iniciar o tratamento com a suplementação, né, da forma que eu estava, né, muito sedentária e passando por muita coisa por conta do tratamento anterior. A partir daquele momento, eu decidi não tomar mais corticoide, não tomar mais medicação e fazer a dieta, né, o processo da dieta. Eu fiquei 45 dias na dieta cetogênica e perdi 14 quilos, tá? Eu só fiz essa dieta de uma forma assim tão intensa por questões de saúde mesmo. Claro que a estética você vai mudando, né, você vai vendo o resultado do seu corpo. Menos 14 quilos é um boom muito grande, né, quando a gente se olha no espelho, mas o propósito sempre foi saúde, até porque a dieta cetogênica, ela mexe muito com o psicológico da pessoa, né, principalmente uma pessoa que já vinha ali com distúrbio alimentar, né, severo. Então, foi uma mudança muito grande, mas foi muito positivo. Depois eu adentrei no protocolo Coimbra, com a dieta do protocolo e também com a suplementação, né, que é uma suplementação específica para o seu caso, uma suplementação toda manipulada, certo? Que você vai iniciar e ele vai dando todas as regras. E o entendimento do protocolo Coimbra é que você se veja e veja a sua doença autoimune como algo da sua imunidade e não do local que afeta. Isso já mudou muito a minha percepção, porque o tempo todo eu estava tratando a mama doente, né? Eu estava tratando aquela região doente que, as pessoas diziam, isso parece câncer, depois, não é câncer, mas é uma coisa muito ruim. Mas eu comecei a entender que a doença está em mim, na minha imunidade, na minha corrente sanguínea, no meu intestino, né? Que é onde se dá tudo. E aí o tratamento, ele veio cheio de mudança, né? Um tratamento que você vai mexer totalmente na sua alimentação, você vai mexer totalmente no que você faz na sua vida, nas suas atividades diárias. Precisa fazer atividade física, precisa tratar da mente, precisa fazer meditação, né? Você fazer técnicas de respiração, você tirar momentos para tratar de você como um todo.
Então isso acaba que mexe com a vida toda, né? Você tentar não se estressar é uma das recomendações do protocolo que eu fiquei mais preocupada, só que eu fiquei mais focada nisso. E até hoje, apesar de estar em remissão de 2 anos, eu ainda, durante o dia, volta e meia, de manhã, de tarde, de noite, sempre me vem esses pensamentos para que eu volte a mim e lembre do que eu tenho em mim e do que eu preciso tratar diariamente. Então, assim, o resumo que eu queria fazer era isso. Muitas mulheres me procuram, muitas mesmo, lá no meu Instagram, muita gente manda mensagem aqui nos outros vídeos e elas sempre perguntam como que eu tratei. Então está aqui, o meu tratamento inicial foi com fármacos, me deu alívio, mas não me deu remissão. O meu tratamento que deu certo foi do protocolo Coimbra, um tratamento desenvolvido para tratar doenças da imunidade. Não é com medicação, é com suplementação. O seu médico, o seu clínico, ele não vai trabalhar protocolo Coimbra porque só são os médicos credenciados no protocolo. Então você precisa entrar no site para conhecer, ler direitinho como é que se trata, precisa de muito exame para acompanhar, para não ter risco de intoxicação nos órgãos. Então é uma coisa assim que foi muito benéfica. Eu estou em remissão há 2 anos, não estou curada, né? A cura ela é diária. Hoje eu estou curada, não sinto dores. Aí vamos lá, o que muitas mulheres me perguntam. Como é que você está hoje, fisicamente? Eu tenho 3 cicatrizes na mama. A primeira é hipertrófica, porque eu não sabia tratar. As outras 2 eu mesmo resolvi. Eu não fui ao hospital, né? Eu tive meus meios de fazer com que o abscesso abrisse. Isso já é uma observação que eu tenho com a experiência na doença. Quando o abscesso, né? Quando surge o abscesso, quando a mama abre e sai o que tiver de sair, aquele nódulo ele deixa de existir. Claro que se a doença não for tratada, ele volta. Né? Mas o ato de o abscesso estar ali é porque o corpo está expulsando aquela doença e cabe você tratar. Tem diversas formas, diversos conselhos que eu dou para as meninas de como tratar, de como enrolar, de não fazer curativo, né? Porque acaba arrancando e aí vai piorando o momento ali, o local da ferida. Então são várias coisas que influenciam no tratamento da inflamação e são várias outras coisas que influenciam no tratamento pós-inflamação, que é quando você vai evitar que aquilo aconteça novamente. Espero que esse vídeo tenha ajudado, é só um resumo, certo? Os detalhes de como era a aparência da mama, detalhes do tratamento do protocolo, detalhes da minha remissão tem nos vídeos anteriores. Espero ter ajudado a vocês, obrigada!